Santa Cruz presta homenagem ao grande povo Yankee. A Escola Estados Unidos da América do Norte, no Matadouro de Santa Cruz. Obrigado a você por estar acompanhando aqui no canal do YouTube de História de Santa Cruz, do professor Sivaldo Souza. Esta apresentação é um complemento da que eu fiz ontem sobre a Escola de Santa Isabel, que funcionou no Matadouro de Santa Cruz. Ficaram faltando algumas imagens e a sequência da Escola de Santa Isabel, após a proclamação da República, como eu informei ontem, passaram a chamar apenas de Escola do Matadouro de Santa Cruz. E já na década de 1926, a Escola do Matadouro foi rebatizada com o nome de Escola Estados Unidos da América do Norte. Então, a partir de agora, estarei falando sobre a Escola dos Estados Unidos da América do Norte. Não é uma notícia atual. A nota sobre a homenagem ao grande povo Yankee foi publicada há 99 anos, na edição de 19 de julho de 1926, no jornal Imparcial. Lembrando antecipadamente que no dia 4 de julho de 1926, o povo americano, o povo norte-americano, todo mundo de maneira geral, comemorava o sesquicentenário da independência dos Estados Unidos. Então aqui tem um desenho alegórico mostrando quem seriam esses Yankees, que era um termo jocoso empregado pelos britânicos para se referir aos colonos americanos. Lembrando que essa palavra, esse termo Yankee, quase sempre nós usamos de forma depreciativa, mas ela também tem um sentido coloquial e também é empregada expressando neutralidade. O termo surgiu no século XVIII e era usado pelos colonos britânicos para se referir aos americanos de forma pejorativa. Ao longo do tempo, os próprios americanos adotaram o termo e passaram a usá-lo de forma mais neutra e até mesmo com orgulho. Como foi usado pelo jornal O Imparcial, essa 19 de julho de 1926, falando em homenagem ao grande povo Yankee, e aqui no canal de História de Santa Cruz, também estamos nos referindo a Yankee sem qualquer conotação de menosprezo. O jornal Imparcial, como outros órgãos da imprensa do Distrito Federal na década de 1920, noticiava a inauguração da Escola Estados Unidos da América do Norte, em Santa Cruz. A nova escola passou a ocupar um antigo espaço, pois foi estabelecida exatamente no mesmo local onde funcionou durante o período final da monarquia a Escola Mista de Santa Isabel, cedendo sua designação para a Escola do Matadouro a partir do início da República. Na ilustração ao lado, tem uma seta indicando exatamente a posição, a localização da escola. Aqui é uma planta de toda aquela área do Matadouro, não apenas da escola, mas toda a área. Observem que do lado esquerdo, da parte central aqui, do lado esquerdo e do lado direito, tem uns desenhos retangulares que correspondem às vilas, às casas das vilas operárias. Onde tem a seta é exatamente onde tem atualmente o Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge. Ontem, quando fiz aquela apresentação, eu indiquei que ali no Centro Cultural, ali onde era a escola também de Santa Isabel, era a antiga sede administrativa do Matadouro e a entrada, o portão principal de entrada oficial para os funcionários. Então, observem aqui, a seta mostra o Centro Cultural, esse bloco formando uma espécie de arquitetura em U. E seguido nessa própria linha que tem aqui, ia
até a parte do matadouro. A parte do matadouro fica atrás, onde atualmente tem a escola técnica, e ali é que ficava a parte do abate, quer dizer, diversas oficinas, diversos locais de abate, não apenas do gado bovino, mas também de outros tipos, porque havia também abate de cabras e carneiros em determinados períodos, e diversos setores onde tinha o tendal, onde eles penduravam uma parte da carne, enfim. Então essa parte aqui, onde tem a seta, é a sede administrativa, e na parte de trás, lá o matadouro. À esquerda e à direita nós temos as vilas, as casas das vilas operárias, e em torno do centro cultural, aqui desse prédio, vocês observem que tem os jardins, esses jardins que eu inclusive ontem apresentei a planta baixa dos jardins, que foi um projeto do arquiteto francês Glasiou. Quando a Escola Estados Unidos da América do Norte foi inaugurada, Arthur Bernardes era o presidente da República, que passaria o governo para o Washington Luiz Pereira de Souza, que tomou posse em 15 de novembro de 1926. Tem aqui o Arthur Bernardes na foto à esquerda e o presidente Washington Luiz Pereira de Souza à direita. Apenas com o objetivo de nos situarmos na história, termos cronológicos, né, buscando compreender o porquê da homenagem ao grande povo Yankee, precisamos lembrar que o Brasil ainda era governado pelo presidente Arthur Bernardes, já nos últimos meses da sua administração, após um período de inúmeras crises estaduais, decretação de estado de sítio, várias revoltas e consolidação da coluna Prestes, ameaçando o governo e desprestigiando setores do Exército. A coluna Prestes foi organizada pelo Luiz Carlos Prestes, né, que na época era capitão, exatamente para fazer um protesto contra o governo federal, porque o Arthur Bernardes fez um governo um período de governo com muitos conflitos, foram muitas revoltas em vários estados, né, até o finalzinho. No final, então, ele passa o governo para o Washington Luiz assume. Então, a Escola Estados Unidos da América ela vai ser fundada ainda no governo do Arthur Bernardes, mas ela vai ter a sua atuação principal durante o governo do presidente Washington Luiz, que inclusive o Washington Luiz, como todos sabem, foi deposto no finalzinho, já em 1930, pelo presidente Getúlio Vargas, apenas para nos situarmos. Já no âmbito externo, convém dizer que o Brasil saía da Liga das Nações. A Liga das Nações foi a antecessora da Organização das Nações Unidas, que assim que terminou a Primeira Guerra Mundial, os países se reuniram para formar uma liga, uma organização como a ONU, né, para, enfim, administrar em termos de conflitos, a mesma questão diplomática, as questões de diversos setores no âmbito assim mais internacional. E em 10 de junho de 1926, o presidente Arthur Bernardes ele retira o Brasil, o governo retira o Brasil da Liga das Nações. Assim também como o presidente que vai ser eleito depois nos Estados Unidos, John Calvin Coolidge, que também não era adepto da Liga das Nações, porque a Liga das Nações também deixou a desejar em alguns setores, né? O John Calvin Coolidge, ele foi vice-presidente, o presidente era Warren Harding, foi eleito em 1923, e em 1924, ele, aí no caso nós estamos falando desse presidente, o nosso aqui, o Calvin, né, John. Então ele ele ficou como presidente até 1924 e foi reeleito. Então ele permaneceu praticamente 2 períodos. Um período que ele era vice-presidente, o presidente morreu, ele assumiu, e o outro que ele foi já como presidente foi reeleito. E o governo dele foi considerado assim de um governo sem muitas realizações, né? E também dizem que sem muito senso de humor. Já o embaixador americano no Brasil, que era Edwin Vernon Margem,
apelidado de Rei do Rio. Veja bem, já pelo apelido dele, Rei do Rio, dá para entender que ele era uma pessoa benquista, né, simpática, e permaneceu aqui no Rio de Janeiro até o último ano da sua carreira diplomática, durante 21 anos. Então, o Edwin Vernon Margen era realmente uma pessoa muito benquista. Em 4 de julho de 1926, dias antes da inauguração da Escola Estados Unidos da América do Norte, comemorou-se festivamente o sesquicentenário da separação formal daquele país do Império Britânico, justificativa oficial para a designação da antiga Escola do Matadouro. Edwin Margen, o embaixador, né, mantinha excelentes relações sociais, culturais e políticas na então capital federal, sendo provável que também tenha tido influência para que a antiga Escola do Matadouro fosse rebatizada com a nova designação de Escola Estados Unidos da América. Então, todos os cronistas sociais falam muito bem dele, inclusive né, ele promovia, porque os embaixadores, alguns embaixadores sempre promoveram essas recepções sociais, culturais, até para manter também um ambiente de aproximação com a sociedade, com a intelectualidade, com o meio artístico. Então isso é muito comum entre as embaixadas. Já foi mais isso em outros tempos. E ele, numa desses encontros, dessas comemorações, né, dessas recepções, dizem que ele criou, inventou a caipirinha, que atribui-se a ele a autoria da criação da caipirinha para servir aos seus convidados, né? Isso aí consta da crônica social. Tem uma foto aqui da Vila Operária do Matadouro, onde moravam os funcionários. Essa vila ficava bem ao lado da escola, né, da Escola Estados Unidos, e essas crianças da escola, muitas delas vinham daqui dessa vila, que foi construída exatamente para que os funcionários que precisavam acordar cedo, de madrugada, para ir para o abate, eles não precisavam pegar a condução, eles saíam dali e já estava pertinho do matadouro. Tanto no ato da inauguração como em festas que seriam realizadas nos anos seguintes, o embaixador Edwin Vernon Margen seria convidado para estar presente, marcando com a sua figura simpática momentos alegres entre a direção, professores e alunos da escola Estados Unidos. Então, a vinda dele aqui a Santa Cruz não foi apenas no dia da inauguração, mas até mesmo em festas comemorativas, a festa comemorativa do aniversário da independência dos Estados Unidos, porque houve também aqui nesse período, isso é importante que se enfatize, um distanciamento da nossa influência ligada à Inglaterra, que vinha desde o início do século XIX, né? E começamos então a ter mais uma influência dos Estados Unidos. Então essa aproximação vai, de certa forma, justificar, explicar por que essa escola passou a se chamar Escola Estados Unidos. E não foi a única. Outros locais também no Rio de Janeiro e no Brasil receberam o nome também de Escola Estados Unidos. Foi inaugurada ontem, às 14h30, 2h30, né, a Escola Municipal Estados Unidos. A cerimônia efetuou-se no edifício da referida escola, que se acha localizado no Matadouro de Santa Cruz. Isso foi o jornal Imparcial. E aqui uma outra notinha também, em homenagem ao grande povo Yankee. Foi da onde eu tirei o exemplo para fazer aquela nota, né? Foi inaugurada a Escola Estados Unidos com a presença do embaixador americano. Efetuou-se ontem o ato solene da inauguração da Escola Matadouro em Santa Cruz com o nome Escola Estados Unidos, achando-se presente entre muitas personalidades o senhor embaixador norte-americano, rendendo-se assim uma justa e expressiva homenagem à grande nação cuja amizade o Brasil cultiva com o maior carinho, de acordo com a nossa política tradicional, correspondente ao sentimento de simpatia e solidariedade do povo Yankee.
Aqui tem a foto mostrando o matadouro em 1920, mesmo na mesma época da criação da escola. E até, vejam que vocês que até tem crianças. Ontem, por exemplo, quando eu fiz aquela referência, né, aquele discurso do vereador que propôs a escola, ele fala que seria uma forma também das crianças ficarem afastadas desse espetáculo que ele chama de deprimente, né? Que os pais deles trabalhavam. E aqui, se a criança está aqui, ele naturalmente vai acompanhar a matança, né? E isso não era uma coisa boa. Na escola Estados Unidos da América do Norte, que era localizada no Matadouro, foram realizadas muitas festas relacionadas com a parte da agricultura. Uma delas foi a chamada Festa do Arado. Então, isso aqui é uma nota também do Jornal do Comércio, né? A Festa do Arado nas escolas de Santa Cruz. Aproveitando o oferecimento do senhor Wilson King e companhia, agentes da Ford Motor Company mandaram arar gratuitamente com os tratores Fordson 4 mil metros quadrados de terreno da escola do Matadouro. O inspetor escolar, professor Deodato de Moraes, Pedro Deodato de Moraes, reunirá ali no sábado às 2 horas da tarde todas as escolas do seu distrito e com ela realizará a interessante festa do arado. Vejam vocês que eles aproveitavam tudo, porque a escola passou a ter um tipo de ensino bastante prático, não apenas o ensino escolar, mas uma questão prática das crianças terem acesso direto à terra. E aqui tem uma foto mostrando o trator, com esse tipo de trator, passando o arado, né, para o posterior plantio. Então essa festa do arado se tornou muito famosa. E o professor responsável, principalmente por essa festa, foi esse professor aqui, Pedro Deodato de Moraes, que era um professor, também um pesquisador intelectual, uma pessoa de muitas ações, de muitos projetos. Então, Pedro Deodato de Moraes, essa foto é do Jornal Correio da Manhã, 19 de janeiro de 1924. Como inspetor de ensino era uma espécie de subsecretário de educação, né? Então ele era responsável pelo ensino, pela administração de diversas escolas. Como hoje nós temos as coordenadorias regionais de educação, naquele tempo tinha os inspetores de ensino. Ele foi um dos principais autores e idealizadores de projetos famosíssimos, como projeto da Escola Ativa, da Escola Nova, Pedagogia Científica, Escola do Trabalho, e vai ser também o grande incentivador de muitos projetos, incluindo a Festa do Arado. Então, os trabalhos deles são realizados, foram publicados, as pesquisas, né, envolvendo a questão do trabalho na escola, como vocês podem ver, então a preocupação da criança também estudar e trabalhar, a questão da alimentação escolar, que era fundamental, isso aí era um dos pontos também que ele escreveu muito sobre isso, e a saúde, a questão da higiene, o problema da higiene também, porque, por exemplo, vocês viram aquela foto de ontem da insalubridade da Vala do Sangue? Então, a higiene na escola, isso contribuía para que as crianças não tivessem mais contato com esse tipo de manifestação, né? Então, afastar as crianças, por exemplo, de locais insalubres. A Festa do Arado nas escolas de Santa Cruz. Então, aproveitando mais ou menos a notícia que foi lida anteriormente, mas de uma outra publicação, que a publicação é essa Revista Brasileira de Ensino. Essa aqui é a edição de setembro de 1925. Essa revista publicava vários trabalhos mostrando as realizações práticas que eram desenvolvidas nas escolas daqui da nossa região, muitas referências sobre a escola do Matadouro. Então aqui, dirigiu os trabalhos de campo e explicou aos presentes o funcionamento das várias máquinas empregadas, o chefe mecânico da firma ofertante, senhor Nicola de Santos. Acredito que ele esteja se referindo aqui ao engenheiro Nicolas Santos, não sei, pode ser que eu me engane, mas foi um engenheiro que trabalhava nessa época aqui em Santa Cruz, inventor também. Durante os trabalhos agrários,
prelecionou às crianças sobre o assunto a professora Dona Maria Mercedes Mendes Teixeira. Os alunos, em número superior a 1000, entoaram a canção do arado, inventaram até uma canção do arado e do amor à terra, sendo servido depois a todos os escolares pratos de sopa. Esses pratos de sopa e também leite faziam parte da merenda escolar e dos lanches. Todas as vezes que eles se reuniam, eles serviam esse prato de sopa, até porque com esse arado e com esse trabalho na agricultura, havia uma produção de grande quantidade de legumes, de hortaliças. Isso aí era utilizado exatamente para a merenda escolar. Compareceram, além do diretor de instrução, os inspetores escolares e os representantes de várias associações jornalísticas, professores, lavradores e pessoas interessadas. Esse diretor de instrução, naquela época, era correspondente ao secretário de Educação de hoje. E finalizando, a imagem que eu fiquei ontem de colocar naquela postagem, não fiz, mostrando que na escola dos Estados Unidos, a escola dos Estados Unidos, repetindo, ela ocupou o mesmo espaço que tinha sido utilizado pela escola mista de Santa Isabel e depois a escola do Matadouro. Então, na escola dos Estados Unidos foi dada ênfase aos programas de saúde e alimentação das crianças, como também de ensino e práticas agrícolas. Então, eram os 3 eixos, os 3 pilares defendidos pelo professor Deodato. Então, a alimentação, a sopa e o leite, a questão da higiene, a questão da saúde, né? E a alimentação e as práticas agrícolas, como vocês viram aí a festa do arado. Tinha também a festa das aves, aqui uma publicação da revista Ilustrada, Semanário, 30 de maio de 1924, Festa das Aves nas Escolas de Santa Cruz. Cada título desse corresponde a uma pequena nota, que nós, de certa forma, já explicamos. A Festa do Arado, nas Escolas de Santa Cruz, dia 6 de setembro de 1925, foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que era levar as crianças para o plantio, e o ensino agrícola em Santa Cruz, que está ligada diretamente com a Festa do Arado. Esta foto é a visita de uma professora de Pernambuco que veio a Santa Cruz para conhecer esses projetos. E aqui a mesa tem o prato de sopa que foi servido às crianças. Então, era também a preocupação fundamental de que as crianças pudessem ser nutridas, porque naquela época as crianças, principalmente da zona rural, né, Santa Cruz fazia parte da zona rural, eram paupérrimas, não tinham recursos, e alimentação muito importante para que elas pudessem estudar tranquilamente. O prato de sopa e o copo de leite nas escolas de Santa Cruz e Guaratiba, por iniciativa do inspetor escolar professor Deodato de Moraes, será inaugurado no sábado próximo, às 11 horas da manhã, na Escola Matadouro de Santa Cruz, o prato de sopa destinado às crianças daquele estabelecimento. Pouco depois, da Escola da Areia Branca, será distribuído aos pequenos colegiais o copo de leite. Então veja que o professor Pedro Deodato tinha também uma preocupação muito grande em relação à alimentação. Isso aqui era vamos dizer, uma prática dele, né? Um trabalho prático, que ele como professor e como gestor, porque ele não era simplesmente um professor nem um diretor, ele era um inspetor escolar, ou seja, ele era responsável pela liderança de várias escolas, acompanhava o trabalho de várias escolas. Vejam aqui que ele está citando as escolas de Santa Cruz e de Guaratiba. Mas além dele ser esse trabalhador, esse gestor muito ativo, proativo e muito elogiado pela imprensa, era também um pesquisador científico, porque quando ele fazia esse trabalho prático, ele aproveitava também para escrever, descrever e mostrar isso de forma científica. Então isso foi apresentado em muitos congressos da Associação Brasileira de Educação, tanto no Brasil como no exterior. Ou seja, o professor Pedro Deodato
teve um papel muito importante, proeminente, na escola Estados Unidos da América do Norte de Santa Cruz, do Matador de Santa Cruz. Então aqui eu encerro esta apresentação. Hoje, dia 29 de março de 2025, o canal da História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, canal do YouTube. Um bom final de semana para você, um abraço e até uma próxima oportunidade. Hoje nós falamos então sobre a fundação, a inauguração da Escola Estados Unidos da América do Norte, que ocupou o mesmo espaço onde anteriormente teria funcionado a escola mista de Santa Isabel e depois a escola do Matadouro, ambas no Matadouro.